revelações e renovação. Quarto de hotel, Arvintar. Você vai no restaurante como uma Irines? Sebas perguntou da sala principal enquanto distribuía cartas para Tuari e Demiurgo. A voz de Vanisa ecoou sobre o som da água espirrando enquanto ela se lavava. Esse é o plano. Ela disse casualmente. Isso não vai atrapalhar sua refeição? Perguntou Sebas. Talvez, mas precisamos que as pessoas se acostumem a tudo, em todos os níveis. Ela levantou a voz para sobrepujar o som de limpeza. Lord Ains me disse que é mais fácil para as pessoas aceitarem as regras daqueles a quem estão acostumadas, e quanto mais cedo elas se acostumarem com demônios, vampiros, homens-fera, semi-humanos e assim por diante andando pelas mesmas ruas, fazendo compras nas mesmas lojas, melhor. Demiurgo colocou um as no centro e sacou outra carta. Ela tem razão, Sebas. É bom estar confortável, mas se ela, e todos nós, escondermos o que somos para sempre, então eles nunca se acostumarão com os novos costumes. Ele colocou um 2, 3 e um 4 em rápida sucessão e então descartou uma rainha. Eu não entendo. Tuari disse enquanto ela sacou e bateu um as ao lado do que Demiurgo tinha jogado, então sacou outra carta, mantendo 5 em sua mão. Ela colocou um 5 e um 6 em cima do as que ele tinha colocado, então pegou uma carta de uma pequena pilha perto dela, um 7 vermelho, e colocou em cima do seu 6, então o virou. Franzindo a testa em decepção, ela descartou um valete. Você diz isso como se todo mundo em Nazarick fosse como você e Vanisa, Lord Demiurgo. Ela olhou para ele interrogativamente. Obviamente você não pode me incluir, ou as empregadas, ou Sebas, espere. Ela fez uma pausa e olhou para Sebas. Você tem uma outra forma? Ela perguntou com os olhos arregalados. Sebas abaixou outro as, fingindo achar as cartas fascinantes enquanto tirava uma substituta. Ele abaixou um 8 sobre o 7 vermelho, então pegou seu 9 vermelho de uma pilha separada e colocou-o em cima do 8 que ele tinha acabado de jogar. Por sorte, havia um as, ele abaixou, criando uma fileira de 4 para construir. Abaixo de seu as vermelho havia um 2 vermelho, então 3, 4 e um 5 em rápida sucessão. Você está trapaceando? Demiurgo perguntou em descrença. Alguém de Nazarick trapacearia em um dos jogos sagrados dos Supremos? Ele perguntou. Não. Demiurgo admitiu relutantemente. Então eu sou apenas sortudo. Ele disse. Sebas? Tuari perguntou, olhando para ele. Ela não repetiu a pergunta, não precisava. Sim? Ele perguntou. Você sabe? Ela perguntou. Sim. Ele respondeu. Por que você não me contou? Posso ver, talvez? Tuari perguntou. Sua voz era delicada, e havia em suas profundezas gentis uma sugestão de ferida, como se a revelação repentina e inesperada, e muito casual de que havia um aspecto dele que ela não conhecia, doesse. Se esse é o seu desejo. Ele disse. De volta ao banho, Vanisa podia ser ouvida saindo da banheira, seus pés molhados sem dúvida deixando pegadas aquosas no chão conforme ela se aproximava. Ela não era tímida sobre seu corpo em nenhum dos estados, mas por deferência às atitudes mais modestas de Sebas e Tuari, ela vestiu um hobby antes de sair e se encostou na porta. Seus braços cruzados na frente dela logo abaixo de seus seios fartos, e seus pés cruzados nos tornozelos. Acho que isso é culpa minha, não deveria ter dito nada. Ela disse. Desculpe, Sebas. Ela balançou a cabeça vigorosamente, como se quisesse se livrar do discurso camponês que ela às vezes usava quando estava chateada, brava ou perturbada. Está tudo bem, ele disse. Ele olhou para Tuari. Eu sou o homem que você conhece, mas certamente, você deve ter sabido que eu não era humano. Nenhum humano poderia ser tão forte quanto eu, e você já sabia que eu era uma criação dos seres supremos. Eu não escondi minha aparência alternativa de você para ser cruel ou para guardar segredos, eu pensei apenas no seu conforto. Era meu conforto? Ou era seu, Sebas? Ela disse suavemente enquanto colocava suas cartas na mesa. Ela se ajoelhou ao lado dele, e descansou suas mãos em sua coxa. Ela olhou em seus olhos. Meu ou seu? Ela repetiu. Você achou que algo mudaria se eu visse você com uma aparência diferente da que tinha quando me resgatou? Você achou que eu não tinha aprendido nada a serviço do nosso mestre? Ela perguntou, sua voz ficando mais angustiada.
Não. Sebas disse, abaixando a mão sobre a dela, onde ambas descansavam em sua coxa. Eu casei com você, com todos vocês, seja lá o que vocês forem, seja lá como vocês se pareçam. Ela disse, sua voz ficando ousada e um pouco irritada. Se você pudesse deixar de lado o fato de que eu não passava de um trapo usado e me ver como algo mais, como alguém que você queria estimar e proteger, você não acha que eu poderia fazer o mesmo por alguém criado especificamente pelo querido amigo do meu Deus? Ela perguntou, sua voz ousada falhando um pouco. Demiurgo escolheu aquele momento para se levantar e recuar, largando suas cartas e gesticulando para Vanisa, retirando-se para o quarto que dividiam, para dar um pouco de privacidade ao casal. Quando a porta se fechou, cortando todo o som, Vanisa olhou para ele. Estou surpresa que você seja gentil o suficiente para dar privacidade a eles para isso. Seus olhos estavam um pouco duros enquanto ela falava. Você acha que ele cometeu um erro? Demiurgo disse. Você pode ter certeza que sim, Demi. Ela disse enquanto se sentava na cama que eles dividiam. Eu sei como você é e tudo mais, como diabos ele achou que seria uma boa ideia se esconder metade de sua esposa, hein? Bem, primeiro, estou retribuindo um favor, então não é tão legal. Tuari é parte do motivo pelo qual fizemos esse pequeno passeio em primeiro lugar, então isso é um pouco de dignidade que posso dar em troca. Além disso, esses tipos de desentendimentos públicos são tão. Demiurgo fez uma pausa enquanto escolhia cuidadosamente a palavra que queria usar, indigno. Ok, não posso discutir com isso. Eu também não gostei muito de vê-lo, mas nunca vi sua outra forma e. Ela disse, antes que Demiurgo interrompesse. Acho que sim, ele disse. Provavelmente, mas o mais importante é que você não acha que ele cometeu um erro? Vanisa perguntou maliciosamente. Demiurgo pensou sobre isso, talvez? Humanos podem ser imprevisíveis. Se ele não queria arriscar perdê-la, ele agiu por uma razão egoísta, mas é tão ruim ser um pouco egoísta? Ele perguntou retoricamente. Vanisa levou seu tempo pensando depois, eu acho, a demonia disse relutantemente. É natural querer evitar colocar as coisas em risco se você tem uma coisa boa acontecendo e não há nada a ganhar em arriscar revelar algo que pode atrapalhar ou destruir isso. Sua voz era suave e compreensiva quando ela disse isso, mas antes que Demiurgo pudesse relaxar, seus olhos se voltaram para os dele, mas ainda assim, é metade dele, e eles são casados. Você não pode se casar com metade de uma pessoa, é tudo ou nada. Ele deveria pelo menos ter mostrado a ela antes do casamento. Quero dizer, talvez ela não achasse que ele era um humano natural, mas descobrir durante um jogo de cartas logo antes de sair para jantar que ela se casou com um dragonoide? É um pouco demais. Ela disse com firmeza. Como você sabe que não estou guardando um segredo desses? Demiurgo disse com uma risada sombria. A risada de Vanisa combinou com a dele e ela deu de ombros, deixando o manto cair no chão e expondo seu corpo dourado aos olhos cristalinos e famintos dele. Bem, então eu vou rasgar aquele corpo e encontrá-lo. Ela disse enquanto girava os quadris e caminhava lentamente em direção ao arquidemonio. Eu gostaria de ver você tentar. Ele disse enquanto suas garras apareciam e um sorriso sedutor brincava em seus lábios. Eu sei. Ela disse com um olhar malicioso enquanto suas asas a impulsionavam para a frente e suas garras rasgavam suas roupas. Vanisa agarrou as roupas de Demiurgo e as rasgou como se fossem papel, uma tarefa impossível um ano atrás. Agora sua força demoníaca havia aumentado muito, e ele nem se importava. Seus dentes desceram até o peito dele e com um rosnado feroz ela mordeu a carne que havia exposto. Doeu, do jeito que ele gostava, e é por isso que ele agarrou o pulso dela e a prendeu na cama de reposição. Ela riu enquanto era forçada a se afastar e mordeu o ar, desafiando-o a se aproximar. Ele não era de resistir a um desafio, e ele agarrou o outro pulso dela e os prendeu, um em cima do outro, de modo que ela mal conseguia se mover enquanto ele estendia a mão para tirar as calças. Com uma mão era sempre uma dor, então ele desistiu quase instantaneamente e simplesmente as cortou na cintura, permitindo que caíssem no chão junto com suas roupas íntimas. As presas dela esboçaram um sorriso assustador e a luxúria encheu seus olhos quando ele se jogou sobre ela, os seios fartos pressionados contra seu peito e as pernas dela o envolvendo com força suficiente para que, se ele fosse um homem comum, tivesse certeza de que teria morrido do jeito que todos os homens sonham.
Eles eram como duas feras no cio, cada uma se esforçando para obrigar a outra a ceder aos desejos da outra. Lascivos, predatórios, famintos, ela mordeu o lábio dele em um beijo de Erínia, mas diferente da presa que fugiu daquele beijo e deixou seus lábios para trás, ele se pressionou contra ele, sem nem mesmo vacilar enquanto arranhava violentamente as costas dela. Não houve misericórdia dada, nenhuma misericórdia pedida, nenhuma misericórdia desejada. Os raios de dor que ela sentiu não eram nada comparados aos torturadores que ela sentiu na noite em que sua humanidade morreu pela segunda vez. Ela cravou suas garras com força em sua cauda e quebrou seu beijo, libertando seu lábio sangrento para sussurrar: "Vamos, Demi, é só isso que você tem." Ele sorriu sadicamente. Não era, definitivamente não era. Ela riu quando ele começou a demonstrar a prova de que não era, e suas asas o envolveram, segurando-o com força, dando a ela a vantagem em uma luta onde nenhum dos dois poderia perder e ambos poderiam vencer, e vencer muitas vezes antes que o sono os levasse, se cada um deles conseguisse o que queria, o que eles poderiam, fariam e fizeram. Lá fora, na sala principal, Sebas não estava aproveitando aquele momento tanto quanto a outra dupla. "Só me mostre. Por favor, não posso aceitar coisas sobre você que você está escondendo de mim, mas posso se eu souber sobre elas. Sei que sou apenas uma garota humana, mas enquanto meu corpo pode ser relativamente fraco, acredite em mim quando digo que o que sinto por você é forte demais para ceder sob isso. Apenas segredos e mentiras podem me machucar." Ela disse e agarrou a perna da calça dele. "Não guarde esse segredo de mim." Ela sussurrou. "Afaste-se um pouco, por favor." Ele disse resolutamente: "Não quero empalar você por acidente." Nervosa, ela se levantou e contornou cuidadosamente a mesa onde os três estavam sentados minutos antes. Sebas olhou para a porta onde Demiurgo e Vanisa tinham se escondido. Ele estava grato pelo momento privado que isso lhe concedeu. Isso o lembrou, estranhamente, de sua noite de núpcias com Tuari. Mesmo a pessoa mais confiante e resoluta podia sentir uma pontada de ansiedade quando se tornava vulnerável a outra pessoa, e não havia momento de vulnerabilidade como aquele primeiro ato de amor entre recém-casados. Ele sabia o suficiente da biblioteca sobre como o primeiro mundo via essas questões. Em muitas épocas e lugares, noivas eram virgens inocentes, e esperava-se que os homens fossem experientes e conhecedores. Ele só tinha uma dessas qualificações, e era mero conhecimento livresco. Então ele se preocupou em machucá-la, em empurrá-la longe demais. Ela praticamente teve que arrastá-lo para cima dela, e ele não relaxou até que seu primeiro beijo de desejo bem-vindo lhe assegurou que tudo ficaria bem com ela. De alguma forma, isso era a mesma coisa, mas também, pior, porque ele havia escondido isso dela, e se ele fosse sincero, ele sabia que seu motivo tinha sido mais pessoal do que qualquer outra coisa, por mais que ele tivesse justificado isso para si mesmo. Ela sentou-se na cadeira onde Demiurgo estava sentado anteriormente e olhou para ele. "É isso que," ele começou, e seu traje explodiu em farrapos enquanto seu corpo se movia. "Eu sou." Sua voz, sempre nobre, sempre gentil, tornou-se como a de um senhor do terror. Como fogo e horror que ganharam voz, suas palavras saíram para tocá-la. "O quê?" ela perguntou enquanto seus olhos se arregalavam e olhavam fixamente. "Eu sou um dragonoide, uma espécie extremamente poderosa de seres imortais." Ele disse. Ela não conseguia desviar o olhar. Ao lado de sua cabeça, chifres gêmeos se projetavam e curvavam para frente, um pouco além de sua testa. Cada um de seus cotovelos tinha um grande espinho ósseo projetando-se para trás. Os olhos dela se moveram sobre o corpo dele enquanto ele simplesmente ficou ali. Ele abaixou os braços para os lados para deixá-la olhar. Ele tinha pés enormes, como garras, uma cauda enorme chicoteando atrás dele, seus olhos eram vermelhos como os do Overlord a quem serviam. Sua boca era angulada mais como a de uma serpente, não, um dragão, curvando-se para cima, e enquanto ele falava, ela viu as fileiras duplas de dentes serrilhados dentro, e uma língua de dragão bifurcada se movia para moldar suas palavras. Nos ombros, espinhos se projetavam para emoldurar seu rosto. Aliás, talvez devido ao seu tempo em Nazarico ouvindo os outros, ela não pôde deixar de notar que aqueles espinhos pareciam perfeitamente projetados para proteger seu pescoço.
Todas essas características que ela viu estavam emolduradas em um corpo de escamas azuis profundas, quase meia-noite, e cada movimento, por menor que fosse, revelava músculos impossíveis por baixo. Os espinhos de osso branco e os chifres brancos e curvos se destacavam ainda mais, mas nenhuma de suas características era tão poderosa para ela quanto seus olhos vermelhos como brasa. Por mais diferente que ele parecesse, ela nunca poderia confundir aquele olhar. Ela se levantou lentamente e caminhou até ele. Passo a passo gentil e pequeno, sem fazer barulho, ela estendeu uma mão sob o rosto dracônico saliente e colocou seus delicados dedos humanos em seu maxilar e inclinou sua cabeça ligeiramente para que seus olhos encontrassem os dela. Você é lindo. Ela disse e ficou na ponta dos pés e beijou o rosto dele. Os braços dela foram lentamente para envolvê-lo, e ela inclinou o rosto em seu peito, pressionando sua bochecha contra o peito dele. Incrível! Ela disse. O quê? Ele perguntou. Eu ainda posso ouvi-lo. Pensei, com essas escamas e tudo, eu posso não ouvi-lo batendo, mas ainda posso ouvir e sentir as batidas do coração do meu marido. Ela sussurrou. Não importa a sua aparência, você é meu Sebas, meu marido. Ela disse, e soltou um braço do abraço, recostou-se, e com um pequeno sorriso, deu um tapa bem no nariz dele em repreensão. Não se esqueça, de novo não, ok? Ela perguntou. Não vou. Ele disse sinceramente. É melhor não. Ela disse com um beicinho, eu juro, esconder algo assim de mim. Você precisa confiar em mim, ok? Eu vou. Ele respondeu confiantemente. Sinto muito por ter escondido isso de você. Eu só não pensei. Ela colocou um dedo sobre a boca dele onde seus lábios estariam se ele estivesse. Pare aí, você acertou em cheio quando disse que não pensou. Bem, agora você sabe melhor. Não estou mais brava, ok? Ok? Ele disse enquanto ela retornava para seu abraço. Só para deixar claro. Ela disse hesitantemente, não existe terceira, quarta ou 11ª forma, certo? Não. Ele disse. Só checando, vamos nos maquiar. Ela disse provocativamente, mas, eu não acho que essa forma vai servir para isso, então você? Ela disse brincando. Absolutamente. Ele respondeu, e novamente ela sentiu carne masculina em vez de escamas dracônicas em seus braços. Ela estava se despindo antes de chegar à porta. Teremos que comer tarde, eu acho. Ela disse com um sorriso malicioso e um encolher de ombros enquanto seu vestido caía. Eu não. Sebas disse brincando, tirando um rubor do rosto dela enquanto ela entrava no quarto. Ele entrou atrás dela, e eles o fecharam o mais rápido que puderam. Tuari sorriu quando a porta se fechou atrás deles, e então ela pegou o marido pela mão e o levou para a cama. Deite-se. Ela disse suavemente. Ele obedeceu, isso era diferente, em todo o tempo que eles estavam juntos, mesmo quando ela tinha assumido a liderança, sempre foi o caso de ela preferir que ele a cobrisse, como se mesmo naquele ato íntimo, ela sentisse a necessidade daquela sensação de segurança. Desta vez, no entanto, havia algo mais em sua mente. Ele fez o que ela pediu, e ela abaixou os lábios para o espaço em seu peito que cobria seu coração batendo. Ela o beijou gentilmente e traçou suas mãos sobre seu torso, saboreando a sensação de sua forma musculosa. Ele ficou pacientemente, deixando-a fazer o que desejasse, sentindo sua própria fome por ela aumentar. Ela passou a língua de onde havia plantado aquele beijo, até o pescoço dele e depois até a orelha, onde mordiscou provocativamente e sussurrou com sua voz mais grave, eu quero meu marido. Ela arqueou as costas e esfregou a carne nua na junção das coxas internas contra o corpo dele, o desejo jorrou de seu corpo como um rio, e ela se arqueou para trás em uma exibição obscena, lasciva e faminta. Essa foi talvez a exposição mais ousada e íntima de seu corpo que ela já havia mostrado. Ela estendeu a mão para pegar a prova do desejo dele. Um homem pode mentir por omissão, ele pode mentir com sua língua, ele pode até mentir com sua mão, mas aquela carne íntima, não importa o que ele fosse, nenhum homem poderia mentir com aquilo, e ela se acomodou nele, onde ela queria estar, e fixou seu olhar no dele quando seu gemido de contentamento lhe disse que ela estava aninhada confortavelmente. Suas mãos repousaram sobre seu peito, e a dança mais antiga da história começou, com a mais profunda urgência que ela, ou ele, poderiam reunir um pelo outro. O tempo para eles não tinha significado,
embora alguém pudesse escolher marcar o tempo pelo movimento rítmico da carne deslizando sobre a carne, nenhum deles, no entanto, estava inclinado a se importar se a hora era tarde ou cedo. Tudo o que realmente importava era o agora, e agora era tão bom quanto infinito. Amanhã, eles retornariam ao Império Feiticeiro, de volta ao trabalho com todos os seus desafios, provações e triunfos, mas quando saíssem de Arvintar, eles sairiam com mais do que tinham quando chegaram. Eles sairiam com algumas lembranças extras, incluindo uma apreciação maior pelo combate na arena, mas, mais importante, eles levariam do hotel um respeito mais profundo um pelo outro e um senso de camaradagem, um conhecimento mais profundo e uma intimidade maior entre amantes do que existia antes. Cada um conhecia o outro um pouco melhor do que quando começaram, cada um viu algo novo no outro que não tinha visto antes, e com essa novidade veio uma apreciação renovada e um valor doado que não poderia ter um preço atribuído em moeda ou tesouro. Demiurgo, é claro, quando percebeu o que havia acontecido entre eles, o medo reduzido que Tuari sentia por Vanisa, o respeito aumentado que Vanisa havia conquistado por sua destreza em combate e zelo em defender a reputação de Nazarick, ficou bastante satisfeito. Para sua surpresa, ele também começou a apreciar os outros um pouco mais, já que a mente menos que brilhante de Tuari se mostrou capaz de insights interessantes por si só. A natureza de Vanisa parecia mais em sintonia com suas tendências pessoais, e Sebas exibiu insights sobre consequências que ajudaram a explicar os valores que ele mantinha, os quais Demiurgo havia considerado misteriosos e até absurdos anteriormente. Isso trouxe o reconhecimento estrondoso de que tudo isso, todos eles estavam dançando na palma da mão do Supremo. Quando ele começou a cair no sono, acariciando o cabelo preto manchado de sangue de sua demonia, ele se perguntou sobre todos os eventos do dia e concluiu que tudo, até as palavras imprudentes do monge quebra-rochas, Lod, havia sido planejado ou previsto por seu mestre para aproximar 4 dos membros mais diferentes de Nazarick como camaradas. E como todos os seus planos, este também se concretizou perfeitamente, e quando ele finalmente adormeceu, seu pensamento final foi: eu não teria feito de outra forma.